Nossa leitura encontra-se no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19 ao versículo de número 21. O Senhor deseja falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Não perca a oportunidade de ouvir cada verdade que o Senhor tem a trilhar e a falar ao meu e ao seu coração. Preste muita atenção, não se distraia por nada. E concentre naquilo que Deus vai falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do nosso Deus, versículo 19, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a duodécima, né? Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Senhor, nós estamos aqui querendo ouvir a tua voz. Que tudo aquilo que tenta atrapalhar, tirar a nossa atenção, seja repreendido em nome de Jesus. E que haja aqui um lugar propício para que o teu Espírito Santo possa falar para além das palavras que iremos dizer aqui, levando a mensagem que o Senhor tem a entregar para além das nossas fraquezas e fragilidades, e assim possamos compreender o que o Senhor deseja falar. Fale, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Fale, ó Senhor, e sairemos daqui edificados. Fale, ó Senhor, nós precisamos de ti. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, como nós tínhamos visto, Elias sai da caverna, ele recebe um tratamento emocional muito grande da parte de Deus, e parece que é um processo, né, irmão? Elias é tratado, e agora Elias é encorajado a servir. Então, na profecia que Deus trabalha com ele, ele diz: você ainda vai fazer muita coisa, tem muita coisa para acontecer na sua vida. Saia da caverna, porque a caverna é esse lugar, não necessariamente um lugar físico, mas um lugar de consciência espiritual, onde nós estamos impedidos de enxergar o que Deus vai fazer. Então, estamos cegos, impedidos de ver que Deus tem muita coisa para realizar na nossa vida e por meio de nós. Então, ele convida: saia, cura as feridas de Elias e apresenta um futuro bom, dizendo: ó, você ainda vai ter que lidar com um rapaz de uma outra geração. Você ainda vai ter que lidar com alguém que é mais novo do que você. Você vai ter que lidar com alguém que é de uma geração nova e que vai realizar o dobro que você realizou. E bendito seja Jesus por isso. Porque a tendência de um povo que se chama pelo nome de Jesus é que a descendência sempre será melhor do que o que os pais foram. Perceba o seguinte: na história de Israel, o primeiro povo tirado do Egito morreu no deserto. O segundo povo entrou na terra prometida. O terceiro, meu irmão, já nem mais conhecia quem era o Senhor. Então percebe uma coisa, entendam uma coisa com muita sinceridade nessa noite. A nossa relação com a próxima geração é de suma importância. É necessário, porque essa é a diferença que se tem para o povo que se chama pelo nome de Deus e que mantém essa obra, o avanço do Evangelho, e um povo que simplesmente se perde ao longo do caminho.
porque não sabem lidar, e não sabem, ou melhor, lidar com a geração que a segue, a geração posterior. E por não saber, não passa o bastão. E por não passar o bastão, a obra não continua. Então, essa é a dinâmica desse texto. É mostrar um chamado, é mostrar de que Deus chama pessoas, de que Deus chama gerações, só que essas gerações precisam ter relacionamento. Porque se elas não tiverem relacionamento, a obra do discipulado, do passar do bastão, ela não acontece. Se ela não acontece, a obra não continua. Porque a finalidade é essa: os pais ensinam os filhos, os mais velhos ensinam os mais novos, a fim de que a obra do Senhor permaneça, e assim avance, e assim o Senhor seja glorificado. Mas, para perceber isso, hoje a gente vai observar um pouco a vida de Eliseu. O que Eliseu tem que romper, e Elias também, porque o problema aqui não é só com Eliseu. O chamado aqui não é só para que Elias passe e, como uma atitude profética, lance o manto sobre Elias, sobre Eliseu. Não é só essa atitude dizendo: estou passando para você e agora o problema é seu. Mas não, Elias chama Eliseu para perto, para caminhar, para estar junto, para aprender no caminho. E tanto Elias quanto Eliseu precisam romper os embaraços que dificultam com que os encontros entre um homem de Deus e um outro homem de Deus sejam um encontro discipulador, um encontro que seja compartilhamento de vida e não um encontro simplesmente ocasional. Bom dia, boa tarde, paz do Senhor. A mentalidade é essa: deixar com que tenhamos encontros ocasionais e tenhamos encontros edificadores, onde, à medida que estou com você, construa algo de Deus na sua vida, e à medida que você está comigo, construa algo de Deus em mim. Isso é poderoso, porque quando o Espírito que está em vós lidar com o Espírito que está em mim, que é o Espírito de Cristo, quando o Cristo que está em mim se dá com o Cristo que está em você, eles aperfeiçoam o nosso caráter. Meu irmão, brasa precisa de brasa, se não apaga. Relacionamento é mais importante do que encontro. Relacionamento íntimo é mais importante do que encontro. Então eles precisam, para que esse relacionamento aconteça, precisa, irmão, que alguns embaraços da vida sejam quebrados. Diferença geracional é uma delas, que nós iremos ver. A segunda é a questão da tradição familiar, que impede também. E a terceira são os valores da profissão. Porque repare uma coisa comigo, você vai concordar. Nós nascemos numa família, e assim que nascemos numa família, primeira das coisas que uma criança aprende a fazer: trabalhar, profissão. Aprende a fazer alguma coisa. Então nós somos formados como profissionais desde pequeno. Mas é nessa mentalidade que eu quero dizer que o discipulado, meu irmão, não é uma palavra litúrgica, não é uma palavra de uma religião, não é uma palavra que nós utilizamos para dizer quando sentamos com outro e começamos a estudar uma revista. Discipulado não é esses encontros que nós temos, que ao olhar um para o outro ensinam algumas coisas que a pessoa que está ouvindo nem entende, no momento, futuramente entenderá. Quando nós falamos discipulado segundo Jesus, nós estamos pensando no modo de viver, no modo de enxergar a vida, no modo de olhar os relacionamentos, numa forma de crescer, compartilhando amor. Quando nós falamos de discipulado, meus irmãos, nós estamos falando exatamente de uma forma de olhar o próximo, de uma forma de olhar o próximo não como um objeto para o meu uso, mas de uma forma de olhar o próximo como alguém que precisa daquilo que tenho, e não me omito em compartilhar aquilo que tenho, e compartilho livre e desimpedidamente. O discipulado é diferente da antiga natureza. Lembra aquela história que eu sempre conto aqui para os irmãos? Que não acontece na sua casa. Não acontece na sua casa. Sabe o que não acontece na sua casa? De jeito nenhum.
Transferência de culpa. Sabe aquela história assim? Deus chega para Adão e diz assim: Adão, o que houve? Aí Adão diz: a mulher. Tá vendo? A culpada ali. A mulher que tu me deste. Aí a mulher, não satisfeita, foi eu não, hein? A serpente que tu criaste. Aí a serpente, no fim das contas, diz assim: já tem a costa larga desde o primeiro momento. Comigo mesmo. Assuma essa responsabilidade. Diferente dessa natureza, de gente que pensa mais em si, de gente que está olhando para a sua vida. Essa é a marca da antiga natureza, distante de Cristo, distante da mensagem do Evangelho, de pessoas que só estão preocupadas com o seu bem-estar, que só querem viver para si. Aí existe uma nova forma de viver, que é pela perspectiva do Cristo, que é a perspectiva do compartilhamento, um modo de olhar a vida, não pela ótica do egoísmo, mas pela ótica da partilha. É aquele que senta na mesa e tem pão para todo mundo comer. É aquele que está no deserto e as pessoas estão com fome, e os discípulos dizem assim: manda-os embora, porque não tem o que comer. Ou então aquela coisa que acontece às vezes na sua casa, né? Fulano de tal está vindo, não tem nada para comer não, hein? Irmão, avisa logo, manda trazer alguma coisa. Só que na linguagem do Evangelho, o mais importante passa a ser a nova criação em Cristo Jesus, disposta a compartilhar, disposta a dividir, disposta a olhar para o outro não como um instrumento, esse aí vai facilitar a minha vida, mas olhar para o outro como alguém que Deus quer ver bem, mas Deus quer ver bem alguém por meio de mim. Eu sou a resposta de oração para vidas que estão padecendo. Você, meu irmão, é resposta de oração para alguém e para alguma família. Diga aí comigo esse negócio. Eu sou resposta de oração para alguma família que está padecendo. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Eu sou resposta de Deus. Então, os encontros dos discípulos de Jesus, esses encontros que nós temos uns com os outros, precisam de deixar, meus irmãos, de serem encontros casuais. Encontros onde a gente olha um para o outro e diz: Pai do Senhor, boa semana. Eles precisam ser encontros intencionais, de relacionamento que visam a edificação. Sabe a pergunta que eu preciso responder? Por que eu me encontro com você? Por que eu me relaciono com você? Por que nós nos relacionamos? Em Cristo Jesus, nos relacionamos porque temos algo a compartilhar. Nos relacionamos porque temos o pão capaz de alimentar a mim e ao próximo. Nos relacionamos porque temos o objetivo de edificar uns aos outros, e isso é mais importante do que qualquer coisa. Então, quais são essas marcas desses encontros que são mais intencionais de edificação? São 3 marcas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos brevemente. 3 marcas, a fim de que os encontros deixem de ser encontros casuais, né? Vamos tomar um café, maravilhoso. E aí eu tomo um café, amém. Mas qual o objetivo de estar ali se não tiver um tempo de oração? Se não tiver um tempo de encorajamento dizendo: meu irmão, o Senhor é contigo. Meu irmão, estou orando por você. Meu irmão, vai passar. Se não for para isso, é um encontro simplesmente de uma boa conversa. E qualquer pessoa pode ter uma boa conversa. Mas os discípulos de Jesus abandonaram isso. Existem encontros onde o ódio é perpetuado, irmãos. Onde o encontro passa a ser um encontro de atrito e não um encontro de edificação. A quem nós representamos? Quando nos encontramos, o que nós temos? Aí o Paulo diz, cheios do Espírito Santo, um tem salmos, outro tem hino e outro tem cânticos espirituais. Essa é a beleza do Evangelho. Sempre tem algo para compartilhar da parte de Deus que edifica o próximo. Uma palavra que ajuda. E a primeira marca de encontros que deixam de ser encontros por acontecer e passam a ser encontros intencionais, encontros de edificação. Primeira marca, é necessário vencer as diferenças geracionais, diferenças de geração. Elias,
havia se queixado da geração passada. A geração dos meus... Essa geração ímpia, perversa, destruída. Ele olha e diz, essa geração perdida. E aí é a partir dessa consciência que Deus levanta um homem, ao que tudo indica, não muito jovem, mas não deixe de ser um jovem, que cuida da fazenda do seu pai, Eliseu, e ele levanta esse homem, um novo profeta, para caminhar com um profeta mais antigo. Porque Eliseu só assume a sua responsabilidade depois da partida de Elias. Então esse garoto, esse novo, ele precisa conviver com o mais velho. Essas duas gerações precisam aprender que as duas têm coisas similares, boas e ruins, que precisam ser ajustadas mediante a convivência. Precisam conviver para serem transformados. Então os conflitos de gerações, dessas diferenças de gerações, precisam ser vencidos, para que a obra do Evangelho continue, para que a igreja evangélica congregacional de Capoeira Grande, a sua família que pertence a essa igreja, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, seja mais crente do que eu e do que você, cheio do Espírito Santo, comprometido muito mais com a obra do que eu e do que você, a fim de que o Evangelho avance e a igreja tenha muito mais força do que tem comigo e com você. Esse é o maior objetivo. Um legado de pessoas que oram e Deus responde. Um legado que nós estamos deixando para uma próxima geração. Mas o que impede que esse legado seja transmitido? O que impede que a próxima geração seja formada? O que impede, irmãos, é que nós não aprendemos, em alguns momentos, a vencer as nossas diferenças. As nossas diferenças, na maioria das vezes, são motivos, sabe para quê? Para nós pararmos de realizar algumas obras na igreja. As diferenças de mente, de opinião, e nós vemos isso hoje no nosso país, no cenário político, irmão. É só comparar as gerações. As gerações estão em colisão o tempo todo. Não há uma harmonia para que o país caminhe junto. Seja com quem for, mas há um conflito a todo momento, porque as gerações não conseguem conviver. E dentro da igreja, na mensagem do Evangelho, existe exatamente essa situação. Gerações que não conseguem conviver, não aprendem, não avançam, não crescem. E aí tem uma que eu acompanho bastante, é a BBC. Via internet, BBC Brasil, um jornal. Eles há pouco tempo publicaram um artigo sobre a nova geração que surgiu a partir de 2010, que é a geração Alfa. Geração Alfa são aqueles que nasceram a partir de 2010. Por que eles marcam 2010? Porque foi o lançamento do iPad, um tablet. E a partir desse momento, a cultura dos Estados Unidos, e influenciando também a mentalidade do Brasil, é onde essa geração de 2010 até 2019, uma geração que vê a vida a partir do celular, da tecnologia. Viver sem celular, para eles, é quase uma loucura. Aí você vê uma criança de 2 anos, irmãos, que mexe melhor no celular do que eu. E olha que posso ter o rosto um pouco abatido, mas eu sou novo. Mas é só para que a gente perceba que essa nova geração é uma geração que enxerga a vida por meio da tecnologia. Eu vivi num mundo onde não tinha celular. O que tinha era aquele grande, né, Nokia. Meu irmão caía no chão, parecia que tinha caído num tijolo. Não tinha troca de informações com essa rapidez que nós temos hoje. Então, essa geração de hoje enxerga a vida pela tecnologia. E no meio dessa geração, tem outras gerações que convivem no meio disso tudo. Tem a geração que eles chamam de baby boomers. Eu nem sei se é assim, mas eu vou arriscar.
de 1946, após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, então tem uma bomba, explode o nascimento de crianças muito grande, e nasce esse povo, encabeçado pelo movimento conhecido como hippie. Esse pessoal abandona a casa, eles rompem com os pais e vão morar em aldeias próprias, pregando a paz e o sexo livre, entendeu? Desimpedido, sexualidade ativa. É a época dos Beatles, né? É a época dos Rolling Stones. E para aqueles brasileiros assim, bem raiz, é a época do Belchior da Fonseca. Sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Aí tem irmão lembrando assim, tempo bom, misericórdia. Tem também uma geração conhecida como a geração X. Geração X, nascida em 1965 até 1979. Era uma geração mais de transgressores. Geração revolucionária que tiveram muitas conquistas sociais para o Brasil. Defesa do direito da mulher, muitas conquistas, uma galera bem revoltada, entendeu? É aquele pessoal de Rita Lee, Gal Costa, Maria Bethânia, essas figuras, né, que nós conhecemos, Caetano Veloso. Esse pessoal bom, ou não. E tem os nascidos também Y, que eles consideram como a geração Y, que é nascida em 1980 até 1996, que é a geração, irmãos, de um grupo chamado Dominó. Eita, que aperto no coração, né? Mas era o menudo brasileiro, né? E eles tinham um lema, não se reprima, né? E tem irmão que está aí, ó, pensando no braço, dança, canta. É isso aí. Libere seus desejos, né? Sempre a ideia da liberalidade. Libere-se, entendeu? Libere-se. Isso não faz mal, é natural. Não se reprima, né? Tem a música cantando aí na sua cabeça que eu sei. Repreende isso aí. Amém, graças a Deus. Mas são as gerações. E tem essa geração de hoje. Ou melhor, a geração de 1997 até 2010, que já é a geração das áreas tecnológicas. É o povo que vive na tecnologia. É a geração dos avanços, mas é uma geração muito egoísta e autocentrada. Por causa da tecnologia, é uma geração também que sofreu essa influência de um egoísmo, de gente que só pensa em si, que só vive para si, que está pensando nos seus próprios objetivos, e até chegarmos o momento em que vivemos. Mas, de um modo geral, é só para a gente notar que dentro de uma mesma igreja tem vários tipos de gerações, irmãos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque é constrangedor. Porque você é um daqueles que nasceram após a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, é um constrangimento e tudo mais. Mas o que a gente quer refletir aqui junto, para que a gente compreenda de que essas diferenças são naturais. Essas diferenças fazem parte da nossa formação do nosso tempo. Então, existem pontos positivos e pontos negativos. Então, o que impede com que gerações convivam e que o reino de Deus avance é o orgulho geracional. Sabe o que é um orgulho? É determinadas situações vistas por uma geração anterior na nova geração e diz assim, não, no meu tempo não era assim. No meu tempo a gente não fazia dessa forma. No meu tempo nós éramos assim. É sempre assim. Quem olha, o orgulho da geração é isso. Quem olha diz assim, esse é o pior. Entende? Aí tem um movimento que diz assim, nunca houve na história da igreja uma geração tão descrente. Meu irmão, é só olhar a história da igreja. Gerações são crentes, outras não. Algumas mais ou menos, outras quase nunca. E no meio dessas que são fracas e outras fortes, existe um povo remanescente, firme, cheio de Deus, que faz diferença social, que realiza a obra de Deus, gente que ama o Senhor Jesus Cristo e compartilha a fé com amor, e que vive a experiência de Deus verdadeiramente. Então, quem olha para frente, sempre tem algo a dizer. Esse orgulho nos separa, irmão. Esse orgulho não nos soma. Esse orgulho faz com que eu olhe para o próximo e o enxergue como pior. Isso destrói as relações. Aí nós temos apegos.
Há pecados que são tradicionalmente aceitos na minha geração e outros que são aceitos na nova geração e que às vezes não são necessariamente, não é uma prática ruim, mas ao meu ver é comparado de modo errado. As tecnologias hoje, irmão, aí tem uma discussão que eu sinceramente acho uma discussão boba, extremamente boba. Pode Bíblia no celular ou não pode? Meu irmão, eu uso papel, mas quando tem que usar o celular, eu uso. Ah, mas se tocar o WhatsApp, ele vai ver, ele vai pegar, vai ver, vai conversar. Se ele fizer isso, ele demonstra que ele é mal educado, só isso. Ah, mas o celular está aqui na igreja. Eu uso a Bíblia e uso um tablet para me auxiliar. Porque minha cabeça, às vezes, esquece algumas coisas, eu olho aqui. Então, olha só, é uma briga infinita de gente que olha de uma antiga geração e olha para a nova e fala, não presta, é ruim, porque produz desatenção, gera desatenção. Então, você pega, ele está olhando a Bíblia no celular, não sabe o que ele está vendo. É a mesma situação para um pecado de uma antiga geração que não tem o celular, mas que, na hora da pregação, pegam um boletim e vão ler o boletim. Distração da mesma forma, irmão. Para uma mesma geração que pega a revista. E vou anotar um negócio aqui. Qual é a diferença? A diferença é que nós aceitamos os nossos erros e condenamos os dos outros. Porque nós olhamos sempre para o outro com desconfiança. Porque o novo nos assusta. E nós não sabemos lidar com aquilo que é novo. Então, quando nós temos orgulho da nossa geração, a geração minha corria, a geração de hoje não aguenta correr. É claro, irmãos, eles vão ficar no celular o tempo todo. Nós ficávamos na rua porque não tínhamos o computador, nada disso. Mas hoje essa geração também consegue fazer coisas que nós não fazíamos. Então, esse orgulho, ele rompe até na igreja, irmãos. Porque são discípulos de Jesus antigos olhando para os novos, dizendo assim, você acha que está firme? Igual prego na lama. Não está firme. Aí não entende que todos nós passamos por processos. Eu já fui um adolescente. Você já foi um adolescente. Inconstante. Querendo namorar a qualquer custo. Todos nós já tivemos o nosso processo, só que nós olhamos sempre com um olhar de superioridade para quem é mais novo. Ou seja, mais novo não, até para uma geração mais antiga. E aí o mais novo olha para a geração antiga e diz assim, vocês não sabem de nada. Quem manda é nós. Já viu essa linguagem? É legal, né? A linguagem é nós. Quem manda é nós, né? Aí a diferença geracional é isso. E dentro do reino de Deus, as gerações convivem. E como é que a gente vence, meu irmão? A gente precisa pensar nisso. Como nós influenciamos a próxima geração. Como nós fazemos com que o reino de Deus permaneça. Você tem uma qualidade hoje que você consiga reconhecer em nome de Jesus? Dizendo assim, eu consegui desenvolver isso aqui na obra. Eu sou bom nisso. Mas com sinceridade, não com orgulho, não. Mas com sinceridade, sou bom nisso aqui. Pois bem, tem outra pessoa que é bom em outra área. E tem alguém que vai ser levantado por Deus em determinado tempo para ser aperfeiçoado por um outro. Então a nossa relação é fundamental. Porque sem essa relação dos antigos que amam e dos mais novos desligados, nessa relação é que brasas acesas queimam brasas secas. É nessa geração que gente cheia de Deus, que ama Jesus Cristo, chega naquele que ainda não tem tudo isso e diz, o Senhor aperfeiçoará a sua obra no seu coração. De gente que olha para a próxima geração, não dizendo assim, não dá certo, não faz, mas que pare para olhar com mais sinceridade e amor, que vença a diferença. Porque o que nos une é maior do que o que nos separa, e isso é o sangue do Cristo, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos une, isso faz com que eu seja um instrumento de Deus, para dizer, a obra de Deus ainda vai permanecer na terra,
porque tem gente depois de mim. Tem gente para fazer melhor do que eu. E louvado seja Jesus por isso. Porque o Espírito levanta e o objetivo é esse, que aqueles que virão sejam melhores do que nós fomos. Sejam cheios de Deus, mas nós precisamos passar isso. Nós precisamos ter relacionamento. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, meu irmão. Nós precisamos perceber que em Jesus Cristo, o discipulado nessa geração é essencial. O que nós passamos para quem vem é fundamental. Nossos encontros precisam ser mais de conselho e ajuda, de correção, não encontros marcados por orgulho, dizendo, no meu tempo eu não fazia isso. No seu tempo passou, meu irmão, no meu tempo também passou. No meu tempo eu não fazia tanta coisa que os jovens hoje fazem. Entendeu? Então, passou. No meu tempo eu não fazia o que os adolescentes... Passou. Graças a Deus por isso. E agora, como é que a gente comunica? Como é que a gente faz com que eles também sejam cheios de Deus? E como é que essa nova geração, cheia de Deus, ajuda também os mais velhos? E conseguem conviver de modo harmonioso. A nossa vida precisa ser marcada mais pelo serviço, meu irmão. Com os experientes ajudando os mais novos. Os nossos encontros precisam ser marcados pela passagem do bastão, dizendo, toma aqui o bom depósito, continua com ele. Os nossos encontros precisam ser menos encontros de conflito, dominados pelo orgulho, dizendo, eu sou melhor, no meu tempo eu era melhor. Os nossos encontros precisam ter mais Deus e Jesus Cristo na nossa vida, olhando para o próximo, não com orgulho, com superioridade, mas com sensibilidade de ver, ali está a igreja que está sendo aperfeiçoada para a glória do nome de Jesus. E bendito seja o Senhor, que sempre levanta uma igreja nova dentro de uma igreja antiga. E faz com que essas duas igrejas convivam muito bem. Mas nós precisamos ter paciência. Se queremos ter encontros de edificação, meu irmão, nós precisamos ser mais servos uns dos outros e menos acusadores. Se queremos ter encontros de edificação, nós precisamos ser mais discipuladores e menos divisores. Se nós queremos ter encontros de discipulado, nós precisamos ser mais intercessores e menos maledicentes. Porque se tem uma coisa poderosa que podemos fazer por essa nova geração, é orar. E dizer que o Senhor aperfeiçoe essa obra e que ela continue para a glória do seu nome. E precisamos aprender a lidar com o diferente. O problema é que a gente não sabe lidar com o diferente, porque o diferente nos causa espanto. Então, tem uma época que as mulheres tinham tudo um perfil de cabelo, e os homens também. Tinha uma época da minha madrinha, que passou pela Segunda Guerra Mundial. Então, tinha um perfil de cabelo. E já tem a nova. O cabelo é bonito, lindo, assim. E que coloca uma outra forma aqui, do lado. Aí sabe o que nós temos, irmãos? Um olhar cheio de preconceito, ódio, dizendo, não, crente não. Você é crente aonde? Aí a nova geração, com uma espécie de cabelo meio assim, uma listra aqui, e nós olhamos e falamos, você é crente, rapaz, onde? Como se a minha fisionomia determinasse o meu caráter. E louvado seja o nome de Jesus, porque Deus levanta pessoas, novas gerações, às vezes com cabelo que você olha e fala assim, que negócio é aquele ali? Que é aquilo, gente? Mas é cheio do Espírito Santo e tem algo para compartilhar. Louvado seja Deus por isso. Sabe por que nós olhamos para o diferente com espanto, irmãos? Porque nós não sabemos conviver com o que é diferente, porque somos cheios de orgulho. Achamos que o que fazemos é o certo, o que o outro faz. Então, quando eu estou aberto para conviver, dialogar, de aprender com o outro, as coisas fluem melhor. Da mesma forma que os mais novos olham para os mais velhos e falam, que cabelo é aquele ali? Que roupa é essa? Então entenda uma coisa, meu irmão,
seguir Jesus sempre será uma ação coletiva. Não dá para seguir Jesus sozinho. Não é uma empreitada individual. É uma ação coletiva. Para seguir Jesus, eu preciso estar perto de gente boa de Cristo. Gente boa que me ensine. Gente boa que não olhe para a minha aparência, mas deseja aperfeiçoar o sangue de Jesus no meu coração. Porque quando nós entendemos que o Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem do Cristo, é mais importante do que as nossas diferenças, o outro, meu irmão, como ele está, como ele se veste, se ele tem uma marca aqui, se ele tem uma marca ali, meu irmão, isso não faz a menor importância. A importância é que eu estou diante de um discípulo de Jesus. E o Cristo que amadureceu em mim, vai amadurecer dentro dele, para a glória do Senhor. E as gerações são mantidas. As gerações, meu irmão, teve gente com paciência com você também. Comigo. Alguém olhou e falou assim, meu Deus, os pais dessa criança deveriam educar mais ela. Alguém teve paciência comigo, irmão. Alguém me amou. Alguém olhou para mim e disse assim, um dia esse discípulo de Jesus vai manter a obra. Seja ele da forma que for. Seja ele louro, moreno, azul, verde, branco, cabelo pequeno, grande, seja o que for. Porque realmente, o Evangelho está aliado ao coração. E começa uma obra de dentro para fora. E que muda todas as nossas fisionomias e as nossas formas de viver. A segunda marca que a gente precisa vencer é a marca da tradição familiar. Percebe o que Eliseu faz? Eliseu volta para casa, diz para Elias, eu vou beijar meu pai e minha mãe, e vou resolver o meu problema familiar, e vou recomeçar com você. A ideia do discipulado de Cristo Jesus é exatamente essa, meu irmão. Uma nova vida em Cristo. A ideia de ser nova criatura é ser nova gente. É ser um novo ser humano. É ter uma nova percepção sobre a vida. E esse é o princípio que rege esse texto aqui. E essa parcela aqui das tradições. Tradições familiares. Nós precisamos ter a ideia de que quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos reaprender a viver. Porque é uma nova vida em Cristo. Então eu preciso reaprender a viver. Porque eu sou um ser humano cheio de preconceitos familiares. Minha família produziu coisas boas em mim? Sim. Mas eu também sou fruto das coisas ruins que a minha família teve. E quando eu conheço a Jesus, Jesus começa a estabelecer em mim uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de ser gente. Eu adquiri da família bons e maus valores. E esses bons e maus valores precisam ser selecionados pela verdade do Evangelho. É o Evangelho que vai dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E aí nós temos um apego às tradições familiares. Aquilo que aprendemos como criança. Então muitos casamentos são destruídos por causa da tradição familiar, que passou de pai para filho. Então, olha só, o meu avô, os meus avós, um chegava embriagado, sexta-feira, com um chicote na mão, montado num cavalo, e batia em minha avó. O outro era brabo. Sexta-feira, parece que sexta-feira é o dia, chegava e quebrava tudo dentro de casa. Então, olha só, o que meu pai e o meu pai aprendeu, o que minha mãe aprendeu. E aí, olha só a intenção. Se eu aprendi a ser um marido que olha para a mulher como um animal, como um ser inferior, eu passo isso automaticamente para o meu filho. Aí o meu filho cheio de Deus, crente no Senhor Jesus Cristo, mas que ao olhar para a mulher, vê a mulher como um animal e a trata como um animal. Porque mesmo com Deus no coração,
a tradição familiar em nossos corações, ela é muito forte. Muito forte. Por isso que o evangelho é uma reeducação. Eu reaprendo a ser um novo marido à imagem de Cristo. Aí se eu tive na experiência familiar um profissional que ao olhar, seja para o pai, mamãe, mas que eles praticavam o roubo na profissão, então eu aprendi a ser um profissional na minha família. Então, que tipo de profissional eu serei? Da mesma forma. Sabe por quê? Porque a tradição familiar, ela penetra no fundo do nosso coração. Nós somos o que vivemos em família, irmão. E toda família tem pontos bons e pontos ruins. Então, às vezes eu tenho Deus, louvo ao Senhor, mas chego em casa, trato minha mulher como o pior ser. Então, eu não aprendi. Mas como é que a gente vence essa tradição familiar e esses pensamentos familiares? Porque a primeira coisa que Eliseu faz é romper com a família. Porque ele precisa reaprender tudo. Ele precisa zerar a mente e começar de novo a aprender as relações de vida. É novo nascimento, é nova forma de ser gente. É nova forma de ser homem. É nova forma de ser uma mulher. É uma nova consciência. É uma nova forma de olhar a vida. É uma nova forma de perceber a profissão. Tudo é novo, meu irmão. Não pode colocar coisa velha, vinho novo em recipiente velho. Porque a tendência é estragar o que é novo e se perder. Por isso nós precisamos zerar a vida. Eu preciso ter, sabe o que, irmão? Convivência aberta. Eu preciso me relacionar com gente boa de Jesus, me cercar de gente boa de Jesus, de boas famílias do Cristo. A minha convivência, já conviveu? Essa convivência, um rapaz jogava lixo no chão, tudo que ele pegava no chão, que ele aprendeu na família a ser assim, cheio de Deus no coração, mas jogava lixo no chão. Até que ele passou a conviver com alguém que dizia, isso não é bom, rapaz. E se esse indivíduo não está aberto para aprender, a tendência dele é dizer, não, você aprendeu assim, eu aprendi assim, vamos seguir. Ou vai para lá e eu fico aqui. Foi assim que eu aprendi. A nossa convivência, ela precisa ter o princípio do diálogo, irmão. Ouvir e ser ouvido. Ouvir e olhar para o outro, porque na maioria das vezes nós convivemos, sabe como? Como mestres e não como discípulos. Nós estamos convivendo sempre querendo ensinar o outro. Nós precisamos conviver observando gente boa de Cristo Jesus, como que eles vivem, como que eles praticam. E como é bom conviver com gente cheia de Deus, irmão. Como é bom estar perto de gente que tem umas simples práticas. E daqui a pouco a pessoa está fazendo exatamente aquilo. Uma família que se reúne em torno da mesa, e aí tem um visitante ali, começa a conviver com a família, e essa família simplesmente, antes de almoçar, para e diz, Senhor, obrigado por esse alimento. Aí, de repente, esse visitante não estava nem aí para Deus. Ele começa a desenvolver, não vamos orar hoje, não? Ele começa a conviver com gente cheia de Deus, começa a ter sede de Deus, começa a falar, cadê, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E aí, quando ele convive, não como mestre, mas como discípulo, porque conviver como mestre é uma coisa, conviver como discípulo é outra. Conviver como mestre, eu estou todo momento dizendo, não, acho melhor fazer assim. Conviver como discípulo é olhar e observar e dizer assim, eu acho que dá para ser um pai melhor. E conviver com gente cheia de Deus é que nós sabemos que no nosso meio tem um presbítero, irmão, que passa a roupa das meninas. Deixa tudo pronto para a esposa e para a filha, irmão. Ó, que glória. Tem presbítero, tem diácono, que deixa a casa toda arrumadinha para a esposa chegar. Tem irmã que coloca a comida no prato para o irmão. Aí os mais novos dizem, comigo não.
Comigo homem não se cria. Aí a irmã com tanto carinho, não, a senhora é uma boba, tem que fazer isso. Homem não se cria comigo não, né? Opressor, estou aqui, contra toda forma de opressão. Só que não entende que aquilo dali é uma demonstração de amor, de afeto, de carinho, irmão. É porque nós não entendemos as diferenças de geração. Nós não entendemos que é tão importante conviver com gente boa de Jesus, que quando nós convivemos com o outro, olha só, quando eu convivo com você, e você convive comigo, tem coisas boas em você, que ao eu observar, eu conserto a que está errado em mim. Eu vi quando você convive com uma pessoa certa, cheia de Deus, e que ama o próximo, quando você olha e fala, eu não faço aquilo ali não. Esse é o princípio da alteridade, o outro me ensina a ser e a respeitar os tipos variados de pessoas e as várias formas de Deus manifestar a sua graça. E louvado seja Jesus por isso. Porque a nossa convivência nos edifica e nos faz a cada dia mais sermos parecidos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma convivência que ao olhar um acerto, eu digo, meu Deus, muito obrigado, porque eu não faço isso, eu erro ali. E por isso que Pedro diz, as mais novas, as mais velhas, eduquem as mais novas. Então, uma mulher casada há muito tempo, ensine as mais novas algumas coisas. E assim, tanto homens quanto mulheres. Para quê? Para quê? Não tenho nada a aprender dessa geração passada. Irmão, nós somos discípulos e não mestres. A nossa convivência precisa ter mais diálogo. Nós precisamos entender que discípulo não vive sozinho. Discípulo não vive sozinho. Brasa não vive sem brasa. Ferro afia ferro. Quem vive sozinho falece. E quem deseja avançar na vida em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, precisa estar cercado de pessoas cheias de Deus. E pessoas que já estão na caminhada há muito tempo. E que já aprenderam a viver e a vencer algumas limitações. Olha, esse princípio se aplica em várias áreas. Irmão. Você está numa profissão, você quer ser o melhor daquele ramo? Cerque-se de gente boa. Eu quero ser um publicitário, eu vou procurar no açougue? Não, irmão. Quero ser o futuro advogado. Eu vou procurar o pastor? Não, irmão. Cerco-me de pessoas que facilitem aquilo, para aquilo que eu desejo em Cristo Jesus aconteça. E isso não é diferente na nossa imagem. As más convivências nos influenciam, assim como as boas convivências. Irmão, eu quero mudar de vida, não mudo convivência, não tem modificação de ambiente, não tem modificação de caráter. Não modifico o ambiente, não modifico amizades, não modifico vida, irmão. Porque essas coisas me influenciam, estão presentes. E para que eu viva essa experiência sadia em Cristo Jesus, eu preciso valorizar a convivência. Os encontros que nós temos precisam deixar de ser mais ocasionais e serem encontros edificadores. Mas quem se encontra precisa olhar um para o outro, sabe como? Discípulo. Dizendo, esse irmão tem algo a me ensinar. E não. Tem nada a me ensinar, não. Não vou tirar o sapato do meu esposo quando ele chegar em casa da igreja cansado. Jamais farei isso. Regime opressor? Sai daqui. Estou falando para você fazer isso não, tá, irmão? Mas que seja um acordo familiar, seja algo do tipo, seja o que for. Faz isso não. Misericórdia, né? Se tirar o sapato, problemas acontecem, né? Glória a Deus por isso. Preciso vencer a tradição familiar, irmão. Se eu não venço a tradição familiar, eu não tenho como conviver. Eu preciso também vencer valores da profissão. Sabe o que Eliseu faz? Cancela a profissão que ele estava vivendo. Para com a profissão. Nem todos foram chamados para um ministério integral, para viver da obra. Mas todos nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus,
todos os valores que nascem da nossa profissão são prejudiciais. Nós começamos a perceber que estamos tratando pessoas como objetos e não como gente. Porque a nossa mentalidade profissional, o que acontece na minha profissão, não pode determinar a minha forma de me relacionar com o próximo. Às vezes a minha profissão, a minha mentalidade profissional, ela determina a minha forma de encontrar com o próximo. É quando eu tenho a ideia do seguinte, que a igreja é igual ao meu trabalho. Eu vou lá, ninguém fala comigo, eu não falo com ninguém, cumpro a minha tarefa, acabou a minha tarefa, não tenho mais responsabilidade. Só que igreja não é trabalho, irmão. Igreja não é profissão. Igreja é corpo. Igreja, eu estou unido a você, queira sim, queira não. Temos responsabilidades uns com os outros. Estamos unidos. E eu preciso romper com essas influências, dessa vida profissional. Finalidade da vida é explicada pelo trabalho. Meu trabalho é o mais importante. Se eu perder, perco tudo. Então Deus me ajuda a manter aquilo que me é mais importante, que é o meu trabalho. Então, se Deus não me mantém o meu trabalho, eu fico frustrado com Ele. Então, isso é um perigo. E nós precisamos consertar. Mas o perigo está, irmão, quando nós pegamos os valores da nossa profissão e implementamos nos nossos relacionamentos. Sabe como que nós nos implementamos profissão no nosso relacionamento de igreja? Quando eu começo a enxergar o irmão como um competidor e não como um colaborador. Quando eu olho para o irmão e olho que ele está disputando o mesmo espaço que eu, e o irmão não está disputando o mesmo espaço que eu. Aqui, meu irmão, não tem ninguém disputando nada com ninguém. Pelo contrário, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, todos ajudam todos, todos trabalham com todos, todos vivem uns para os outros e todos têm responsabilidade uns para com os outros. Então, se nós somos um corpo, se alguma parte do seu corpo não funcionar, alguma vai ficar sobrecarregada, correto, irmão? Se o pâncreas não funcionar, o sangue vai ficar prejudicado, o coração vai ficar prejudicado. Se o pulmão não funcionar, o cérebro fica prejudicado. Então, quando eu não correspondo à responsabilidade de amor que está sobre a minha vida para com o corpo, alguém está sobrecarregado. E quando alguém está sobrecarregado, o anúncio é morte. O anúncio é destruição. Quando nós entendemos que a igreja, eu só estou lá para cumprir uma responsabilidade de horários e afazeres. Eu estou lá para cumprir responsabilidade de horários e afazeres. Sou irrepreensível nisso. Só que na igreja a mentalidade é outra. A igreja valoriza mais relacionamentos. São mais importantes do que a digital ali no ponto de entrada. Se você esqueceu de colocar, não esqueça. Porque depois eu estarei vendo se você chegou no domingo às 7 ou às 7h30. Tá bom? Então tem lá no início, lá, bote a digital. Mas sabe por quê, irmãos? Porque aí a gente entende que é simplesmente isso. Mas é muito mais profundo. O corpo de Cristo tem vida correndo de um para o outro a todo momento. A vida que está em mim corre para você. E a vida que está em você corre para mim. E louvado seja Jesus por isso. A igreja passa a ser um interesse busca por interesses pessoais. Eu estou ali por causa do meu. Eu estou ali para buscar a minha bênção. Estou ali para buscar o que é meu. Quando eu olho para a igreja como profissão. Aí Jesus Cristo nos ensinou que quem vem ao culto, não venha para si, venha para compartilhar. Um tem salmos, outro tem hino e outro tem cânticos espirituais. Então quem vem não olha para si, mas pensa na colaboração do bem comum. A igreja não é minha profissão, principalmente no que se diz respeito à minha responsabilidade com meu irmão. Olhar uns para os outros aqui, irmãos, uns para os outros, ao olhar uns para os outros, que tenhamos mais amor, que tenhamos mais respeito, que tenhamos mais interesse, não por obrigação, mas por desejo de ver Cristo sendo aperfeiçoado em cada um de nós. E esses valores precisam ser vencidos para a glória do nome de Jesus. Então, se eu quero viver uma experiência onde os meus encontros deixam de ser ocasionais, estou ali por acaso,
e passe a ter uma experiência mais vívida. Eu preciso vencer as minhas diferenças de geração. Eu preciso também, meu irmão, vencer a minha tradição familiar, porque olha só, eu fui criado de uma forma, você de outra. Se eu estiver cheio da minha tradição familiar e você cheio da sua, a gente nunca vai aprender a conviver junto. Mas quem zera a vida e reaprende a viver em Cristo Jesus, tem a condição de viver muito melhor em comunhão, para a glória do nosso Senhor. E vencer também os valores profissionais que são marcas na nossa vida. E com a finalidade de ser discípulos que edificam e não destroem, nós precisamos reavaliar a importância dos nossos relacionamentos. Meu irmão, o que será da próxima geração? O que será da Igreja Evangélica Congregacional de Capoeira Grande daqui a 80 anos? Saiba que 50% disso depende do que nós iremos fazer com a geração que está presente aqui hoje. Então é tempo da gente encher esse pessoal de Deus. É tempo dos maduros não ligarem, sabe por quê? Porque os adolescentes se reúnem numa conversa, está todo mundo um com o celular na mão, um mandando mensagem para um que está do lado do outro. Só que na outra geração, a conversa é ao redor da mesa, um café, e todo mundo um olhando para o outro. Se essas diferenças não forem vencidas, cada um vai viver no seu gueto, irmão. Cada um vai falar a sua linguagem. E a tendência é que o evangelho não continue. A tendência é que esse gueto morra com eles e não alcance aqueles, porque eles não se relacionam. Então, para que isso aconteça em nome de Jesus, para que tenhamos uma igreja que não será boa apenas hoje, aqui e agora, mas será boa daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, daqui a 80 anos, cheia de Deus, cheia da palavra do Cristo, enviando missionários para todo mundo e para toda a nação brasileira, jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo, professores que ensinam a Bíblia como ninguém, diáconos e presbíteros cheios de Deus, que amam mais a Jesus Cristo do que a própria vida, e que conseguem passar isso para a próxima geração com mais cuidado, carinho e amor. A gente precisa deixar o orgulho de lado, deixar de lado e cultivar as boas relações. E essa noite é uma noite propícia para isso. Sabe uma coisa que a gente pode fazer? De mais poderosa que o Evangelho nos permite? Orar. Então, hoje, nós iremos orar por toda essa nova geração. Nós iremos levantar um clamor aqui, por todos aqueles que estão abaixo dos 30 anos. Mas quem irá orar por esse pessoal, somos nós. Eu estou abaixo dos 30, então preciso também. Mas só para a gente perceber isso, irmão, que nós temos responsabilidade com aqueles que vão ficar. E nós estamos unidos uns aos outros pelo sangue de Jesus. Profetizar sobre a vida de cada um deles, dizendo assim, sobre a sua vida não há perdição. Pelo contrário, que a salvação atue em seu coração. Que essas influências malignas, seja na escola, seja na faculdade, seja onde for, pelo celular, por onde for, que ela seja cessada em nome de Jesus. E seja um jovem, um adolescente, uma criança, um adulto, cheio do Espírito Santo de Deus. Então você que é pai, mãe, você não vai orar somente pelos seus filhos. Tem filhos aqui que você vai entregar a Deus também. Então você vai ficar de pé agora, irmão. Nós iremos fazer um círculo aqui na igreja. Um momento de intercessão. Círculo, sabe o que é um círculo? Abrir aqui, ó. Você vai sair do seu lugar. Todos os jovens e adolescentes no meio da igreja, por favor. Sem vergonha. Isso aí, sem problema. Todos os jovens, adolescentes, no meio da igreja. Isso aí. Cadê as irmãs da intercessão? As irmãs que ficam terça e quinta aqui.
as irmãs da intercessão. Aqui, ó, vem aqui as irmãs da intercessão aqui. Vai lá, rapaz. Vai lá no meio, lá, ó. Manda ele lá pro meio. E agora nós iremos levantar um clamor. Senhor Deus, neste momento a tua igreja está reunida aqui neste propósito. Senhor, tu conhece a cada vida que aqui está. Tu conhece cada coração. Tu sonda cada pensamento. Porque a tua palavra assim nos ensina, Senhor, que tu nos conhece. Ainda antes que saia uma palavra da nossa boca, tudo tu sabe, tudo tu conhece. Deus, visita agora a cada um desses jovens. Senhor, trabalha no coração e no pensamento de cada um. Venha trazer, Senhor, um renovo, uma restauração. Venha trazer sobre esta vida um avivamento. Venha descer o teu óleo, Senhor, sobre a cabeça dos teus filhos, sobre a cabeça das tuas filhas. Venha trazer um renovo, uma restauração. Venha trazer um avivamento sobre esta vida. Que eles venham ter o desejo a cada dia de estar na tua casa, de te louvar, de engrandecer o teu nome, de dizer que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Deus, venha cuidar do futuro de cada jovem, os seus planos, os seus desejos. Ó Deus, venha realizar o desejo do coração de cada um, daqueles que estão com desejo de acordo com o teu desejo, Senhor. Porque nós aprendemos que o Senhor quer o melhor para cada um de nós, ainda que muitas vezes queremos, Senhor, uma coisa boa, olhamos muitas vezes e achamos que é bom, mas aprendemos que Tu quer o melhor para nós. Senhor, venha dar o melhor para cada um desses jovens. Venha trabalhar na mente, no coração dele, de maneira que ele venha compreender, que ele venha entender que a tua boa e perfeita vontade é o melhor para cada um de nós. Senhor, venha trabalhar também no futuro de cada um, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua família, com os seus pais. Ó Senhor, venha realizar, Senhor, uma grande obra, venha trazer uma nova visão, um novo entendimento, para que eles possam, Senhor, a cada dia aprender a te amar e a te adorar na beleza da tua santidade, porque aprendemos, Senhor, que só Tu, Deus, é digno de honra, de glória e de louvor. Venha descer este bálsamo, Senhor, assim como a Tua palavra dita lá no livro de Salmo, diz que aquele óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e vai até a sola dos seus vestidos. Deus, desça este óleo sobre a cabeça dos teus filhos, venha restaurando, venha avivando, venha, Senhor, colocando tudo nos seus devidos lugares. Ó, que eles venham se alegrar na sua presença, que eles venham se regozijar na sua presença, e que eles venham dizer: só o Senhor é Deus. Deus, cuida do futuro de cada um, realiza, Senhor, uma obra. Deus, vai, ó Pai querido, trabalhando. Trabalha, Senhor. Quem sabe algum jovem precisa mudar o seu caminho,
Algum jovem necessita mudar, quem sabe, as suas amizades, os seus relacionamentos. Senhor, coloca pessoas no caminho dos teus filhos, mas pessoas que sejam pessoas de Deus, que venha dar bons conselhos, que venha ter um assunto para edificação da sua vida, que sejam, Senhor, amigos, como foi aquele amigo, Senhor, que trouxe Natanael, quando chegou diante do Senhor. Ele disse que o seu amigo o trouxe e apresentou Jesus. Que o Senhor possa levantar amigos que te leve, Senhor, a outros amigos. Que o Senhor possa levantar jovens cheios do teu Espírito Santo, com o seu coração ardente de falar da tua palavra, com o seu coração ardente de falar do seu amor, de anunciar as boas novas de salvação no colégio, na faculdade, no seu trabalho, com o seu amigo. Senhor, que eles não tenham vergonha de dizer: eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor se faz presente no nosso meio, e que tu está trabalhando no coração de cada um dos teus filhos. A cada um, Deus, venha trabalhar de uma maneira especial, de uma maneira diferente, que eles venham sentir o calor da tua presença, que eles venham sentir a tua graça, o teu amor, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, crendo na nossa vitória, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos?